Levanta suas mãos. Élève ta Diga main comigo dos céus. au ciel. Solta a sua voz, diga comigo dos Élève ta céus. voix de moi au ciel. Na terra, La terre, sobre a minha história. sur mon histoire. Jesus Cristo Jésus-Christ é o Senhor est le Seigneur. dos céus. Au ciel, Na terra, la terre, sobre a minha história. sur mon histoire. Jesus Cristo Jésus-Christ é o Senhor. est le Seigneur. Assim declarei, Ainsi déclaré, assim é. ainsi est. Ele é o mesmo Il est le même ontem, hier, hoje aujourd'hui, e eternamente. éternellement. Amém. Amen. Você pode aplaudir a grande Je Deus. vais applaudir la grande Você pode aplaudir a grande Deus. Você pode celebrar 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 Deus. Celebra, 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 celebra. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é mesmo ontem, hoje, eternamente. Não há variação. Ele é o Senhor. Nós reconhecemos a soberania dele. Nós celebramos a grandeza dele. Nós glorificamos o seu santo nome. Nós celebramos esse grande Deus. Ele é maravilhoso. Ele é príncipe da paz. Ele é alicerce da humanidade. Ele é Deus forte. Il est Dieu fort. Nós celebramos a Ele. Célébrons à lui. Nós reconhecemos a divinidade dele. Reconnaissons sa divinité. Nós declaramos que Ele é o Senhor. Déclarons qu'il est le Nós Seigneur. declaramos que Ele é o Senhor. Déclarons qu'il est le Nós Seigneur. declaramos que Ele é o Senhor. Qu'il est le Seigneur. Que Ele seja fiel com você. Sois fidèle avec Que Ele toi. seja fiel com você. Sois fidèle avec toi. Que Ele seja fiel com você. Sois fidèle avec Nós toi. celebramos Nous Ele. célébrons. Nós celebramos Nous Ele. célébrons. Nós olhamos para Ele Yes. como autor consumador Comme on est da nossa fé. Yes. Jesus, Jésus. Jesus, Jésus. Jesus. Jésus. Somente a Ti, Senhor. Seul toi. Nós olhamos para Ele Yes. como a solução daquilo que os homens não podem nos dar. Yes. Nós olhamos para Ele Nous regardons à lui como a resposta comme la réponse. daquilo que a nossa inteligência não pode C'est gerar. ce que Dieu ne donne pas. Nós olhamos para Ele Regardons à lui como a solução comme la solution. daquilo que o homem não pode Et fazer. ce qu'on ne peut pas faire. Nós olhamos para Ele Regardons à lui como a solução comme la solution. daquilo que ninguém pode gerar em nós. Personne ne peut gérer. Jesus é o Senhor. Jésus est le Jesus é a resposta. Jésus est la Jesus é o réponse. Senhor. Jésus est le Jesus é Seigneur. a resposta. Jésus est la Jesus é o réponse. Senhor. Jésus est le Seigneur. Jesus é a resposta. Jésus est la réponse. Jesus é o Senhor. Jésus est le Seigneur. Jesus é a resposta. Jésus est la réponse. Jesus é o Senhor. Jésus est le Seigneur. Jesus é a resposta. Jésus est la réponse. Nós celebramos a Ele. Nous célébrons à lui. Obrigado, Jesus. Merci Jésus. Obrigado, Jesus. Merci Jésus. Aleluia. Amen. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Estou feliz de estar no vosso Je meio. serai être au milieu de vous. Não é fácil vos deixar, N'est pas facile vous laisser. também não é fácil vos Il n'est enfrentar. pas aussi facile vous affronter. Mas My a God. graça que Deus colocou Et sobre la grâce nós, que Dieu a mis sur nous. o som está da eco. Perdão. O que Deus colocou sobre nós Ce que Dieu a mis sur nous nos habilita nous habilite e nos et capacita nous capacite para essa missão nobre. pour cette mission noble. Aleluia. Amen. É para te dizer que já estou de volta Je suis de retour para trabalhar. pour travailler. Aleluia. Uau! Aleluia. Amém! Já estou de volta Je suis de retour para trabalhar. pour travailler. E eu lhe garanto que o trabalho E je lhe será garanto. poderoso. Yes! C'est puissant. Nesse pouquinho de tempo que eu estou Dans ce aqui, petit temps que je suis ici, vou trabalhar je vais severamente. travailler sévèrement. Porque sou teu servo Je suis ton serviteur e a graça tem que te alcançar. et la grâce doit t'arriver, Aleluia. doit t'atteindre. E a igreja Aleluia. diz: Papá, seja bem-vindo. Papa, soyez le bienvenu.
Amém. Estou feliz Je suis heureux pelos pastores. pour les pasteurs. Que Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Vocês foram levantados no momento certo. Vous avez été levés au moment qu'il fallait. Olha, tudo tem seu tempo. Tout a son temps. Quando o momento é apropriado, Quand le moment est approprié, a utilidade será l'antiquité notoire. sera notoire. Vosso L'activité. trabalho é notório. Votre travail c'est notoire. E eu sou muito orgulhoso. Estou orgulhoso de Je suis vocês. très orgueilleux de vous. Os evangelistas, Les évangélistes, os intercessores, les intercesseurs, os mestres, le maître, os le protocolos, protocole, os papais, le papa, a união feminina, l'union des mamans, colégio dos anciãos, le collège des anciens, secretariado le geral, secrétariat général, diaconisas, la diaconie, a banda, la bande, a igreja em geral. l'église en général. Estou muito Je suis feliz, très heureux. estou muito orgulhoso de Je suis vocês. très orgueilleux de vous. E me sinto orgulhoso ser Et pastor je me dessa sens igreja. orgueilleux d'être pasteur de cette église. Yes. Celebra, celebra. E eu acredito, Jesus. Et je crois, não é só eu, pas seulement moi, muito até que nos assistem, il y a beaucoup de ceux qui nous assistent. dizem que me der ser pastor Ils daquela disent, igreja. s'il fallait, si je suis pas de cette église. Aleluia. Amém. Isso é que nós somos. C'est ce que nous sommes. Na verdade, estou muito Ah, mais je feliz suis très heureux. com os pastores. Aplausos para eles. Applaudissons au pasteur. Yes. Aleluia. Amém. Os meus filhos estão preparados para vos servir como eu vos servo. Mes filles sont préparées pour vous servir comme je vous sers. Aleluia. Amen. Amém. Vos dá orientações que vos L'orientation salvaguardam, qui va vous sauvegarder, que vos qui protege. va vous protéger, E as orações dela, et leur prière por debaixo da minha est aliança, sous mon alliance, tem força para a agir. la force pour gérer. Há um Deus que opera. À un Dieu qui opère, Há um Deus que move. à un Dieu qui move, Há um Deus que age. à un Dieu qui agisse. A equipa da rádio, L'équipe de la radio, estou muito je feliz. suis très heureux. Estou muito feliz. Je suis très heureux. Dias atrás, Le jour en arrière, sabe, todo pai c'est tout père. gosta de guardar a alegria dos filhos só Aime para garder ele. la joie des filles sur lui. Mas não consegui me Mais je conter. n'ai pas arrivé à me contenir. Eu tinha que publicar. Je devais publier. Escrevi, tenho orgulho de J'avais dit, vocês. j'ai l'orgueil de vous. Yes. Celebra. Jesus. Aleluia. Amém. Porque há muita ciência, Parce qu'il y a plein de sciences, há muita graça. il y a plein de grâces. Olha, Deus está a levantar uma geração. Dieu est en train d'élever une génération. Deus está a levantar um exército. Dieu élève une armée. E o Ministério Semeador da Graça é pioneiro dessa Que missão. Semaine de grâce est pionnier de cette église. Yes. Aleluia. Amen. Nós temos Nous responsabilidade. avons des responsabilités. Quando você olha para você, Quand tu regardes à toi-même, a responsabilidade que pesa la sobre responsabilité nossos qui ombros pèse sur tes épaules não se esgota apenas essa geração. ne s'épuise pas de cette grâce. Não. Non. Deus está a levantar um exército Dieu élève une armée. que vão operar numa dimensão Que da vão espiritualidade operar como aí- nunca antes viu. À une dimension peut-être que nous n'avons jamais vue. Cabinda Yes. vai conhecer homens e mulheres. Kabyle va connaître des hommes et femmes. Luanda, Angola vai conhecer homens e L'Angola va mulheres connaître des hommes et que vão femmes operar numa dimensão, qui vont opérer à une dimension, seja na soit dans la profecia, prophétie, yes, seja em soit dans ciência, la science, mas numa dimensão muito mais aprofundada. à une dimension très approfondie. Celebra o Senhor, celebra o Deus da aliança. Jesus. E o Ministério Semeador da Le Graça ministère semeur de la grâce, é o pioneiro. c'est le pionnier. Somos sinal Nous sommes un signe para essa geração pour cette e génération a geração que vem. et que les générations qui viennent. Aleluia. Amen. Amém. Falarão de nós, On parlera de nous. viverão Ils vivront como nós vivemos, comme nous vivons. falarão como nós falamos. Ils parleront comme nous parlons. Yes. E o desejo deles será Et que leur Deus désir nos sera usa como Deus nos usou. que Dieu nous use comme Dieu nous avait utilisé. Essa é a Yes. missão que Deus nos deu. C'est ça la mission que Dieu nous a É por isso donnée. que eu não faço as coisas C'est ça que je vois des choses só para o momento. seulement pour le moment. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Então temos essa Nous responsabilidade. avons cette E responsabilité. por isso quando vou em Luanda, Ça, quand je pars à Luanda, muitos pastores me il y a solicitam. beaucoup de pasteurs qui nous sollicitent. Essa vez não queria atender ninguém. Cette fois-ci, je ne voulais pas parler avec personne. O pastor Sibi veio me implorou. Pasteur Sibi est venu m'avoir Disse, imploré. pai, por favor, Père, s'il vous plaît, estão me ligando muito. s'il vous plaît, on Attends, m'appelle disse, beaucoup. ok.
répondez ces gens. e disponibilizei dia Il va disponibiliser un jour para atender aqueles que têm incumbências. pour répondre ceux qui ont des Pastores, responsabilités. servos de Des Deus pasteurs, des serviteurs de que Dieu dirigem as igrejas. qui dirigent les églises. E o pastor Silvio está me acompanhando. Et participe ma compagne. Comecei a atender J'ai de commencé manhã à répondre depuis le matin até 22 horas. jusqu'à 22 heures. Não tive tempo de sair. Je n'ai pas eu le temps même de sortir. Fiquei a atender J'ai répondu aux homens gens, de Deus les hommes de Dieu que dirigem as igrejas, qui dirigent les églises, que nos acompanham qui nous accompagnent das 8 de 8 até 22. jusqu'à 22 heures. Yes. Wow. Temos Nous responsabilidade. avons des responsabilités. Para ser filho, filha desta Maintenant, obra, être fils et fille de cette é œuvre carregar o manto da et responsabilidade. apporter un manteau de responsabilité. Yes. Aleluia. Amen. Mamãe, Maman, tem pessoas que têm igreja em Luanda il y a des gens qui ont l'église à que Luanda, me perguntam, puxam imagem de fotografia. il prend l'image de la Pastor Samuel, photo. compraste isso em Ponta Negra? Tu as acheté à Pointe Noire? Me diz onde compraste em E bom, Ponta Negra porque eu acheter ça à preciso. Ponta Negra, Não comprei, comprei em Luanda. J'ai que je suis acheté à Luanda. Tornou bonito porque está na igreja. Non, est Alguém devenu beau tem parce que que dans l'église, pensar. quelqu'un doit Alguém tem que gerar genes. quelqu'un doit gérer la E jeunesse. você existe Tu existes para ser pioneiro. pour être le pionnier. Estou a decretar e declarar. Je décrète, je déclare. Mesmo na Même linhagem dans da la sua lignage família, de ta famille, que você seja pioneiro de tu sois tudo. le pionnier de tout. Yes. Que as boas coisas da tua família Que les começam choses com de ta você. famille commencent avec Amen. toi. As Amen. boas coisas da Yes. sua família Les começam com bonnes de ta famille você. commencent en toi. As boas coisas da sua vida começam Les com bonnes você. choses de ta vie commencent avec toi. Como Amen. tudo começou com a Esther, que Comme tu as começa vu com avec você. Esther qui commence avec toi. Yes. Ninguém da família de Esther foi Personne de la mulher famille de do Esther rei. a été femme de roi. Mas depois dela, Mais après elle, todos que antecederam tous ceux qui sont venus après entravam em grandes sont casamentos. en des grands Que mariages. assim seja a tua história. Ainsi soit ton histoire. Que você seja pioneiro de toda a Que tu bênção da sois tua pionnier de família. toute bénédiction de ta famille. Yes. Que você Amen. seja pioneiro de toda a grandeza da Tu tua sois pionnier de toute família. la grandeur de ta famille. Sabe por quê? Tu sais pourquoi? A evidência disso. L'évidence de ça, Você está a ouvir o que a tua família não tu ouve. écoutes ce que ta famille n'écoute pas. Você está a orar como ninguém da tua Tu família pries comme orou. personne de ta famille prie. Por que Deus está a te levar nessa dimensão? Pourquoi tu t'amènes à cette dimension? Deus quer gerar algo de Dieu veut você. gérer quelque Deus chose en quer toi. gerar algo que Ele não Dieu veut gerou gérer nos seus ce que antepassados. tu n'as pas géré à tes Que Ele não années gerou passées. para aqueles que foram. D'abord, gérer avec Porque ceux qui sont quando partis. você ouve, Quand tu écoutes, olha para mim, regarde-moi, olha para mim. regarde-moi. Quando o país quer gerar Quand le pays veut gérer licenciado, un licencié, ele coloca, ele manda na universidade. il en va à l'université. Mas quando Deus Mais quand Dieu quer gerar veut Moisés, gérer un Moïse, quando Deus quand Dieu quer gerar Saulo, veut gérer un Saül, quando Deus quand Dieu quer gerar veut gérer aquele que vai trazer reforma ce qui va amener la em réforme, muitas en realidades, beaucoup de réalités, Deus manda a palavra. Dieu envoie la parole. Yes. Celebra. Deus manda a palavra. Dieu envoie la parole. Todos que foram grandes, Tous ceux qui ont été grands, de Pedro de Pierre até o último, jusqu'au foram dernier, gerados pela ont palavra. été gérés par la A parole. palavra que você vê, La parole que tu a vois, palavra que você ouve, la parole que tu écoutes, está a te gerar numa est à divinidade. te gérer à une Está a te divinité. gerar numa dimensão. Te gère à une E dimension. você será a esperança da Et tu família. seras l'espoir Yes. de ton Você será a esperança da Tu seras família. l'espoir de la famille. Você será a esperança da Tu seras família. l'espérance de la famille. Você será a esperança da Tu seras família. l'espérance de la famille. Yes. Baba está aqui. Baba est là. Baba, estou a ouvir Baba no meu espírito. J'écoute dans mon esprit Baba. Labará Setequias. Letícia, está tudo bem? Está tudo bem, né? Laetitia, ça va? Falaste com teu primo? Tu as parlé avec ton cousin? Falei com minha sobrinha. Falaste com teu primo? Falei com a minha sobrinha. Não consegui. Toma seu assento. Falaste com tua sobrinha? Parlé avec ta cousine. Não falaste com teu primo? Fiston. Tu vas parler avec Fiston? Fiston. Falaste com Fiston Vumbi? Tu vas parler avec Fiston? Não consegui falar com ele. Tem que falar com ele. Tu dois parler avec lui. Está a gravar disco. Está a fazer trabalho de gravação. Tá. Diga para ele que ele não pode gravar agora. Dis qu'il ne fait pas la récision. Não é o momento dele subsair. Ce n'est pas le moment qu'il doit sursortir. Se ele subsair Ah, s'il s'en sort em pouquinho de tempo, en quelques petits temps, olha, o mundo da fama, le monde des femmes, o mundo da elevação, le monde
d'élévation. É o mundo das entidades. C'est le monde des Se entités. teu nome chegar onde teu espírito Se não não- tem força, Arrive où ton esprit n'a pas la force. os espíritos que trabalham naquela Les dimensão esprits qui travaillent cette dimension-là, podem te destruir. ils peuvent te détruire. Tá, começa a perceber? Mais comment ça peut se Não voir? são apenas os espíritos Ce ne pas familiares. des esprits familiales. Porque o mundo de fama Parce que le monde de é um mundo de entidades. c'est le monde des entités. Sei do que falo, Je sais que je parle. porque eu tenho sucesso. Parce que j'ai le succès. Sei do que falo. Je sais que je parle. O mundo do sucesso, Le monde de succès, o mundo da elevação, le monde d'élévation, é um mundo de grande c'est batalha. le monde des grandes batailles. Yes. E os que atuam naquela dimensão, Et ceux qui attuent dans la os que dimension, atuam naquele ceux qui universo, attuent dans cet univers, Laraboshatayasete, não são demônios, ne sont pas des démons. são Ce principados, sont des são dominations. Ils potestades, sont des são hostes da princes. maldade. Ce sont des hôtes. des São os malades. espíritos Ce sont des tenebrosos, esprits ténébreux. terríveis. L'esprit terrible. Diga para esse jovem, Dis à ces jeunes fiston, fiston, de não fazer primeiro disco. de ne pas faire premier son. Ele vai ter son sucesso. CD. Il aura le Deus succès. lhe conhece nessa área. Dieu le connaît à ses côtés. Mas o problema é o tempo. Mais le problème, c'est le temps. Jesus olhou para Maria, Il va regarder à Marie. disse: mulher, o que é que eu Femme, tenho contigo? qu'est-ce que j'ai avec toi? O meu tempo ainda não. Mon temps n'est pas encore arrivé. Paulo está a pregar o evangelho. Paul va prêcher l'évangile. O Espírito Santo lhe Le interditou, Saint-Esprit l'interdit porque não era tempo. parce que n'était pas ton temps. Quer dizer, até aquilo que é bom Même ce qui est bon, requer o tempo. il faut le temps. É por isso que o salmista Donc, le diz: psalmiste dit, Senhor, dê-me a sabedoria, Dieu demande la sagesse, ensina-me a discernir os tempos. enseigne-moi à discerner les temps. Yes. Tá, diz ao fiston, On a dit au fiston, é da tua responsabilidade. et ta Porque responsabilité, Deus está a te levantar que Dieu t'élève como filho de Deus da família. comme fils de Dieu de la famille. Pelo intermédio de você, Au moyen de toi, Barachete. Pelo intermédio de você, par toi, Deus vai salvaguardar Dieu va sauvegarder muitos membros familiares. beaucoup de membres de la famille. Então, através de você, Au travers de toi, a vida de fiston la vie des fistons está a ser salvaguardada. est sauvegardée. Quem já teve doença de maluquice na tua família? Ninguém. Tem. Quando eu te perguntei, fiston, também disseste que não conhece. Quand tu Disseste vas que dire não que maintenant, canta. fiston, tu dis qu'il n'a pas. Posso pregar, né? Sim, papa. Amen. Lerebo Shayabas. Yes, yes, papa. Posso pregar, né? Oh, yes. Amen. Posso pregar. Jesus. Kumama Yahweh Nabo. Kumama Yotona Mokili Yasuka Nabomoi Nanga Kumama Yahweh Nabomoi Kumama Yotonanguya Mokili Esimbani Naloboko Nayo Yanguya Yozali Naliloba Yasuka Nabomoi Nanga Kumama Yahweh Nabomoi Kumama
bomoi kumama yoto nanguya mokili esimbami na loboko na yo yanguya yozali na liloba ya suka na bomoi nanga na kumama yoto nanguya mokili esimbami na loboko na yo yanguya yozali na liloba ya suka na bomoi nanga kumama yawe na bomoi kumama yoto ndanguya mokili esimbami yes na loboko na yo yangu yozali na liloba ya suka na bomoina. Je dois décréter et déclarer. Je décrète, je déclare. Ninguém roubará tua bênção. Personne ne volera ta Ninguém bénédiction. roubará tua bênção. Personne ne volera ta Ninguém bénédiction. traficará sua bênção. Personne ne trafiquera Je ta dois te bénédiction. condenar no caminho da Je te condamne vitória. au chemin de Je dois victoire. décréter et déclarer. Je décrète, je déclare. Lababo shata yababa. Yes. Lebobobo shata yababas. Lababobo shaka manderis. Yes. Que a obra das tuas mãos Que prospere. l'œuvre de tes mains prospère. Que a obra das tuas mãos Que prospere. l'œuvre de tes mains prospère. Nesse culto, Deus decidiu abençoar C'est que primeiro Dieu a décidé de bénir todos quelqu'un. aqueles que fazem qualquer negócio. Tous ceux qui font quelque affaire. Deus decidiu abençoar Dieu a décidé de bénir neste culto. dans ce culte. Primeiro, Premièrement, todos aqueles que tous ceux fazem qui font qualquer une negócio. affaire. Estou a decretar e Je declarar décrète, je déclare que o céu da prosperidade se que le ciel de la manifesta. prospérité se manifeste en Yes. toi. Lababoshaya. Jesus. Ninguém roubará sua sorte. Personne ne volera ta chance. Ninguém roubará sua sorte. Personne ne volera ta chance. Ninguém roubará sua sorte. Personne ne volera ta chance. Oh my God. Glória a Jesus. Celebra, celebra. Jesus. Letícia, Yes. meu espírito está à sua volta. Mon esprit est autour de toi. Tem salão? Tem salão? Tu as un salon, Tem salão de beleza? tu as un salon de coiffure, de beauté. Warachotoyas. Celebra o eterno, celebra. Waboshotokias. Jesus. Estou a abençoar o teu salão. J'ai béni ton salon. Estou a abençoar a tua obra. J'ai béni ton œuvre. Estou a abençoar a tua obra. J'ai béni ton œuvre. Deus está a livrar o teu empreendimento de um assalto. Dieu livre ton affaire d'un vol. Estou a ver no meu espírito um salão a ser saqueado. Je vois dans mon esprit un salon à être volé. E esse Être salão pillé. é ligado a você. Et ce salon est lié Mas à nesta toi. noite, Mais cette Deus nuit, está a livrar Dieu délivre o teu empreendimento ton de todo travail, ton espírito affaire, de roubo, de assalto. de tout esprit des pieds. Estou a levantar a minha Débrayage. mão. Je lève ma main. Que Deus enfraqueça Que Dieu affaiblisse todo aquele que tem força para romper o tous ceux qui ont la force pour teu rompre empreendimento. Yes. ton Que Deus affaire. lhes tira ânimo. Que Dieu l'enlève. Oh my God. My Que God. Deus lhes enfraquece. Que Dieu les affaiblisse. Estou a ver com precisão. Amen. Estou a ver com precisão. Je Elle vais a pas avec dit- précision. Já me falaste isso que você tem salão? Nunca me falaste. Tu m'as jamais parlé. Tem salão. Estou a ver um salão a ser roubado. Je vois Païen un n'a salon pas à dit- être pillé. E estou a ver um Já foi salão a ser assaltado 3 roubado. vezes.
E já foi roubado 2 vezes. 3 vezes que ela está 3? Yes. Estou a ver 2 vezes. Ok? Então, há uma... Quer dizer, é um sistema ocultismo que quer te trazer sempre. Un système de nuit qui veut Num toujours círculo amener vicioso. dans un cercle De vicieux. comprar mesmas coisas. D'acheter les mêmes De choses, repetir mesmas répéter les eventualidades. mêmes éventualités. O diabo tem muitas maneiras para empobrecer. Dieu a beaucoup de façons pour empobrir. Quer levar a tua vida Il va mener ta vie a fazer mesmas à coisas. faire les mêmes choses Estou a toujours. decretar e Je declarar. décrète, je déclare. Tu não farás mesmas Tu ne coisas. feras pas les mêmes choses. O que você comprou hoje não comprará de novo ano que vem. Tu vas acheter de nouveau ce Você qui vai vient. comprar outras Tu realidades. vas acheter d'autres réalités. Porque a vida tem que avançar. La vie doit avancer. Vai haver um espírito de assalto Il va invadir. un esprit de vol envahir. La coxa tayabasite. Lirabasikias. Que Deus enfraquece. Que Dieu l'affaiblisse. E no meu espírito estou a ver a fisionomia da pessoa que poderia fazer. Je vois la physionomie de la personne qui pouvait faire ça. Que Deus que eu sirvo lhe enfraquece. Que Dieu l'affaiblisse. Que Deus que eu sirvo lhe enfraquece. Que Dieu que je sers l'affaiblisse. Le cochata. Yes. Que ele cai doente. Qu'il tombe Que malade. ele fica sem força. Qu'il reste sans Para force. não mover e roubar a tua On a ne pas salão. se pouvoir aller voler Estou ton a salon. decretar e declarar. Je décrète et je déclare. Logo que ele pensar Dès qu'il que a pensera espada de Deus lhe fere. que cette fois le voit. Logo que ele pensar Dès qu'il que a pensera espada de Deus lhe que fere. l'épée de Dieu le blesse. Logo que ele pensar Dès qu'il pense que a espada de Deus lhe que fere. l'épée de Dieu le blesse. Yes. Estou a ver, estou a ver. Je vois ça. E qual é o propósito? Quel est le propos? É uma maneira de te criar desestabilidade, Une façon de créer des instabilités, de te trazer problemas de perturbações. de t'amener des problèmes et des É por isso que eu perturbations. vi espírito de maluquice. C'est ça que tu avais l'esprit de folie. Agora, o Espírito Santo, a minha visão está mais clara. Ma vision est É bien por claire isso que eu maintenant. vi espírito de Ça, maluquice. j'ai vu l'esprit de la Esse folie. espírito de maluquice que eu vi Cet esprit de folie que j'ai não vu, está ligado a um membro da família. il y a un membre Mas de la uma famille. situação que podia entrar em você, La seule pouvait entrer en toi, numa decepção que você poderia viver. à une déception que tu pouvais avoir. E essa decepção Cette déception podia te criar. pouvait te créer. Existem situações que nos Il y acontecem. a des situations que nous Só produisent. a notícia te tira fora de Souvent, série. l'information t'enlève la force. Ok? Há pessoas que caem, Il y a des gens qui tombent. há pessoas que veem Il y a des gens qui através da notícia. au travers de l'information. E exatamente Et exactement, seria c'est o problema do salão. le problème du salon. Por quê? Pourquoi? É a fonte que te sustenta. C'est la source qui te supporte. Que Deus guarda toda a fonte que te sustenta. Que Dieu garde toute Yes. source que te Que supporte. Deus guarda toda a fonte que te Que sustenta. Dieu garde toute ta Que bonne Deus source. guarda toda a fonte que te Que Dieu sustenta. garde toutes les sources que te Que Deus supportent. guarda toda a fonte que te Que Dieu sustenta. garde toutes les sources Amen. que te supportent. Que Deus proteja o teu empreendimento. Que Dieu protège ton affaire. Lababosete yabas. Yes. Olha para mim, papá. O que é a profecia? Qu'est-ce que la prophétie? A profecia não está nesse mundo aqui. La prophétie n'est pas dans ce monde. A profecia está numa dimensão La prophétie est une dimension onde as coisas nascem où les choses naissent e você consegue deter et tu arrives à détenir a frequência la fréquence e modificar et modifier as informações que estão les nela. informations qui se trouvent là. Você tem coisas, a profecia, quem carrega essa graça, ele modifica. Celui qui emporte cette grâce, il peut modifier. O que quer conceber, para de conceber. Parce qu'il veut le concevoir pour le concevoir. Você me entende? Yes. É por isso, sem profecia, Sans la o prophétie, povo atropeça. le Porque ninguém consegue As modificar personnes arrivent à changer, à o que está modifier na frequência. ce qui est dans la fréquence. Que Deus te faça graça, minha filha. Que Dieu te fait És grâce. a minha ma fille. filha. Tu es ma fille, Que teu salão tenha paz. que ton salon ait Que la os paix, anjos da aliança que les anges d'alliance vigiem pelo seu veillent empreendimento. pour ton affaire. Que Deus te abençoe. Que Dieu te bénisse. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Que Deus te abençoe. Pode Dieu te voltar. bénisse. Yes. Celebra. Gálatas. Celebra. Yes. Gálatas. Galates, Gálatas. Galates, 5:16. Galates 5, Cabalhaço. verset 16. 5:16. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Yes. Digo, porém, andai em espírito Yes.
E não cumprireis a concupiscência da carne. Yes. Ande em espírito. Yes. Marchez dans Não l'esprit cumprirei as concupiscências. et n'accomplissez pas Da les désirs carne. de E la vamos chair. Romanos 8, 14. Romanos 8,14, a Bíblia Romains diz. 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Tous Espírito ceux de qui sont guidés par Deus, l'Esprit de Dieu, estes são filhos, ils sont De les Deus. fils de Dieu. estes são filhos, De Deus. estes são filhos. De Deus. Aleluia. Amém. Qual é o tema do programa? Le thème, les réalités à vaincre qui empêchent la bénédiction. Não estou ouvindo nada. Vocês é que vão me... Eu vou pregar segundo o que vocês vão Je dizer. vais Qual é o prêcher tema? les réalités qui empêchent de vivre les bénédictions. Uma pessoa fala. Vamos. Realidades que impedem viver a minha bênção. Realidade que impede viver a tua bênção. Réalité qui empêche de vivre ta bénédiction. Laraboshataya. Yes. Olha para mim. Regarde-moi. Todo homem nasceu. Tout homme est né. Procura esse versículo para mim. Ok. Ninguém nasce pobre, se torna. Todo mundo, Tout le monde, todo homem, tout homme nasceu com uma benção. est né avec une Você bénédiction. nasceste com uma benção. Tu es né avec une bénédiction. A quem está dizendo, pastor, está a pregar assim? Pasteur prêche comme ça. Estou a brigar com meus, porque eu estou em dois mundos agora. Estou a brigar com meu espírito, Je prêche dans mon esprit. ok? Porque eu quero pregar Je alguma coisa. Aqui é nada, vou je vos vais prêcher deixar. quelque chose. Mas também minha visão está aberta. Et ma vision s'est ouverte. Tua verdade vai estar aqui? Tua Irmã nessa Dádiva? direção. Ok, dádiva está aí. Tua verdade vai. Je vois Adiva, Tua verbaba. je vois Baba. Estou a brigar. Je suis en train de je prêche Estou a brigar. et je prêche. Se prego ou Si je profetizo. prêche, mais je prophétise. Oh. Prophétise, papa. Emmanuel. Your name be praised, Emmanuel, 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 your name is praised. Já o texto já? Estamos a procurar, Pai. Uma Hoje. música, por favor. Sim. Provérbio, está no Provérbios. Me ajuda. Vamos já localizar. Your name be praised. Emmanuel. Your name is praised, Emmanuel, Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, oh, Emmanuel, your name is oh, Emmanuel, Já? Eu não sei se é, mas podemos ver Provérbios 13:7. Não sei se casa com o que o Pai precisa. Vamos.
Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma e quem se faça pobre tendo grande riqueza. Não. A Bíblia diz assim: de mesma maneira que nasce rico, é da mesma maneira que nasce pobre. Um se torna rico, outro se torna pobre. Podemos ver Provérbios Provérbio. 22, 2. O rico e o pobre se encontraram. A todos os fez o Senhor. Ok, posso partir aí. Rico e pobre fizeram o quê? Riches et pauvres ont fait quoi? Fizeram o quê? Se sont trouvés. A todos os fez o Senhor. Le Seigneur qui l'avait créé. A pobreza e as riquezas Les pauvretés et les richesses não n'est pas não depende primeiro ne dépend pas d'abord de Deus de Dieu para ser. pour être. Não. Non. Pobre ou rico Pauvre ou riche não depende de Deus ne dépend pas de Dieu para ser. pour qu'il soit. Aleluia. Amém. A pobreza e a riqueza La pauvreté et la é richesse, resultado das suas decisões. c'est le résultat de tes décisions. Jesus. Você me entende? Tu me comprends? Deus é responsável Dieu est responsable para a sua vida, pour ta vie, mas Deus mais Dieu não decide sobre a sua ne vida. décide pas sur ta vie. Se você está como você está, Si tu es comme tu es, a tua decisão cooperou. ta décision avait coopéré. Também Aussi, a tua decisão pode mudar a causa. ta décision aussi peut changer la cause. Quem me ouve diga amém. Amen. Então rico Maintenant, riche e pobre, et pauvre, ou a riqueza la richesse e a pobreza et la pauvreté não é primeiro n'est pas d'abord a decisão de Deus. la décision de Dieu. Não, Non, é a tua decisão. c'est ta décision. Quem você decidiu ser? Qui tu avais décidé d'être? Aleluia. Amen. Porque a Bíblia diz, Parce que la Bible dit, de mesma maneira, de même façon, nasce o pobre ne le pauvre, e de mesmo modo de même façon, nasce o rico. ne le riche. Mas uns Mais les se uns tornam ricos, deviennent riches, outros les autres se tornam pobres. s'empauvrissent. Aleluia. Amen. Tá, diga comigo, as riquezas Les As richesses, riquezas é um estado c'est un état que eu devo me tornar. que eu je devo dois me me rendre. tornar. Aleluia. Amen. Amém. O homem mais rico da Angola L'homme le plus riche de l'Angola, não nasceu na testa dele escrito il n'est pas là dans son fond rico écrit forever. riche pour toujours. Não. Non, Ele se tornou rico. il est devenu riche. O que eu quero te ensinar? Que je vais t'enseigner? As riquezas Les richesses estão aí. sont là. O sucesso Le succès está aí. est là. Claro, chata. My God. Diga comigo, as minhas riquezas já existem. Dis-moi, As mes minhas richesses riquezas existent já déjà. O meu sucesso já existe. Mon succès sucesso existe já déjà. existe. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. É por isso que Paulo diz, C'est ce que Paul dit, não vos ne inquieteis t'inquiétez pas pelas coisas do mundo. par les choses du monde. Tudo que é do mundo Tout ce qui est du monde vos pertence. vous appartient. Uau. My God. Diga tudo. Dis tout. Procura esse versículo para mim, nos pertence. Tout nous appartient. Está no 1 Coríntios. Não vos inquieteis. Ne vous inquiétez pas. Tudo vos pertence. Tout vous appartient. Diga, dólares me pertencem. Dis-moi, les dollars Tá vendo? m'appartiennent. Até estou a falar é de dúvida. My God. My God. Até o teu falar é de dúvida. Même ta façon de parler, c'est avec doute. Porque se você sozinho não acredita no que Donc você tu ne fala. crois pas de ce que tu parles. Lê isso. 1 Coríntios 3, 21. 1 Coríntios 3, 21. Vamos 1 lá. Corinthiens 3, 21. Vamos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Vamos lá. Tudo é vosso. Tout vous appartient. Os bons carros é vosso. Les belles voitures, c'est à vous. As boas casas é vosso. Les belles maisons sont à vous. Aleluia. Amen. Amém. As boas empresas Les é bonnes vossa. entreprises sont à vous. Tudo é vosso. Tout est à vous. Tudo é vosso. Tout est à vous. Yes. Receba, celebra. Aleluia. Amen. Amém. Eu não nasci de novo em Cristo Je n'ai pas né de nouveau en Christ para ser rico.
Pour être riche. Não, eu nasci Je suis em né Cristo en Christ para descobrir as minhas pour riquezas. découvrir mes richesses. E as riquezas que eu descobri Les autres que j'ai me découvert dará estatuto. me donneront le É que vai statut. me tornar rico. Ça va me rendre riche. E aquilo que eu descobri em Cristo Et ce que je n'ai pas découvert também en pode Christ, me tornar Ça pobre. peut me rendre aussi pauvre. My God. Jesus. Tudo depende Tout dépend do que você descobriste em de ce Cristo. que tu avais découvert en Christ. É por isso, C'est o pour ça. novo nascimento La nouvelle não é naissance matéria do batismo. n'est pas la matière du baptême. novo seulement. nascimento. La nouvelle naissance, É uma realidade muito aprofundada. une réalité très approfondie. Diga, eu não estou a procurar sucesso. Les jeunes ne Eu cherchent pas não le estou a succès. procurar sucesso. Eu estou no caminho do sucesso. Je suis dans le Estou no chemin de caminho do succès. sucesso. Mama, eu nasci, nós Jesus. nascemos em Cristo Nous sommes nés en Christ para descobrir as nossas pour riquezas. découvrir nos richesses. Yes. Porque as tuas riquezas já existem. Parce que tes richesses existent O teu déjà. casamento glorioso já Ton mariage existe. glorieux existe déjà. A tua elevação já Ton existe. élévation existe Os déjà. teus filhos já existem. Tes fils, tes A enfants tua existent saúde déjà. já existe. Ta famille A existe tua déjà. paz já existe. Ta paix existe A tua déjà. harmonia já existe. Ton harmonie existe déjà. Deus não vai criar mais nada para Tu você. ne vas créer plus rien pour Deus toi. criou tudo Dieu a e tout no créé. sétimo dia fechou o livro, Au acabou. 7e jour, il avait fermé le Tudo livre, que c'est você fini. precisa Tudo que tu as foi besoin criado antes de a você été existir. créé avant que tu existes. Mas o caminho Mais le para chemin ir ao encontro que existe pour para aller à la você rencontre que existe se pour toi chama Jesus. s'appelle Jésus. Celebra. My God. Yes. Yes. O teu sucesso existe. Ton succès existe. O teu sucesso Ton existe. succès existe. Estou a decretar e declarar Je décrète, je na déclare. qualidade do En sacerdote qualité de que você sacrificateur. viva o sucesso. Que tu vis le Que você succès. viva a satisfação. Que tu vis la Que você satisfaction. viva a elevação. Que tu vis Que você l'élévation. viva a grandeza. Que tu vis la Que grandeur. você viva as Que riquezas. tu vis les richesses. Em nome de Jésus. Celebra. Não, 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 mamãe. Eu? Ninguém nasce rico. Personne n'est riche. Ninguém nasce escrito na testa rico. Personne n'est écrit dans son front Ninguém nasce riche. escrito na testa pobre. Personne n'est écrit dans son front A pauvre. pobreza ou riqueza. La pauvreté ou la richesse. Sucesso e Le sucesso. succès ou É a l'insuccès. dimensão que você descobre. C'est la dimension que tu découvres. Olha para mim. Yes. O que você é hoje Ce que tu es aujourd'hui não é o que você era 10 anos atrás. n'est pas ce que tu étais Então, à o que 10 você ans é en arrière. hoje Ce que tu es é uma aujourd'hui, dimensão que você c'est une descobriste. dimension que tu avais découvert. Jesus. Da mesma maneira que você descobriste Une essa fois que tu avais dimensão, découvert cette dimension, que não existia na sua vida, n'existe pas dans ta você pode volonté, descobrir uma outra dimensão tu peux découvrir une autre que te dimension levará a viver no qui ápice. t'amènera à vivre dans E a le minha très haut. oração Et ma prière, neste programa, que dans ce que programme, você descobre que tu découvres as tuas riquezas, tes richesses, que você descobre que tu découvres o seu bom tesouro. ton bon trésor. Cada um tem o seu tesouro. Chacun a son trésor. Cada um tem o seu tesouro. Chacun a son Que trésor. nessa semana Et dans cette semaine, você yes, descobre tu découvres o seu tesouro. ton trésor. E a Bíblia diz: E a Bíblia diz, onde tiver seu tesouro, onde há ton lá tesouro, onde estará teu C'est là où coração. sera ton cœur. Yes. Jesus. Glória a Deus. Tu vai lançar fundamento. Sexta-feira vou avançar. Vendredi, je vais Quinta-feira vou avançar. avancer. Jeudi, perdão. je vais avancer. Então você existe Maintenant, toi, tu existes para viver um pour sucesso vivre un succès predefinido. prédéfini, Está definido. qui est déjà défini, Está definido. qui est défini. Deus não virá mais Dieu ne viendra plus para criar outro sol, pour créer un autre sol, para criar outro rio. pour créer un autre fleuve. Deus criou tudo. Dieu a tout créé. Deus colocou tudo Dieu avait mis tout no mistério dele. dans son mystère. Porque para ele Parce que pour lui, foram criados, ont été créés seja trono, soit le trône, seja principado, soit les seja dominations, potestade, soit les princes, seja riqueza, soit les richesses, seja livre, soit libre, seja escravo, soit aussi l'esclave, foram criados para ont ele. été créés par sa gloire. Jesus. E olha para mim, Et regarde-moi, você nasce em Cristo tu nais en Christ para descobrir a tua pour riqueza. découvrir ta richesse. Alarashatakaias. Nós somos tabernáculo de Deus. Nous sommes le tabernacle de Dieu. Nós somos tabernáculo de Deus. Nous sommes le tabernacle de Dieu. Só que tabernáculo tem dimensões. Le tabernacle, il y a des dimensions. Tem átrio, Il y a l'atrio, tem santo, il y a le saint, tem santo de il y a santo. le lieu saint.
E cada dimensão Et chaque dimension, é estilo de vida. c'est un style de vie. É uma maneira de C'est viver. une façon de vivre. É uma experiência. C'est une expérience. É facto. Un fact. A quem está no átrio. Ah, il y a celui qui est dans, Mas dans as la tuas crise. riquezas, Mais tes richesses, a glória do tabernáculo, la gloire du tabernacle não está no átrio, Mama Suzana. n'est Nous pas, dans estamos le trône, santos. n'est pas dans le saint, Está no santo c'est dos tout dans le santos. lieu saint. Você está me entendendo? Tu me comprends? Diga, eu sou Dis, je suis tabernáculo. le tabernacle. Eu sou tabernáculo. Je Eu suis sou le tabernacle. E tabernáculo Et le tabernacle tem 3 dimensões. a 3 dimensions. Tem 3 dimensões. À 3 dimensions. Tem 3 dimensões. À 3 Três dimensions. pessoas. 3 pessoas. Vem, moderador. Vem, meu homem, vem. São 3. Mais ou menos assim. Fica aqui. Você fica aí. Você fica embaixo. Vem agora aqui. Ficam assim. Você desce. Você fica aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Você sobe aqui. Mais ou menos isso. Résumé comme ça. Tabernáculo tem 3 Le dimensões. tabernacle de Dieu a 3 dimensions. Semelhantemente ao homem tem 3 dimensões. Semblable à l'homme qui a 3 dimensions. Tem dimensão de matéria, Il y a une dimension de la tem matière, dimensão da il y a une racionalidade dimension de e rationalité, tem dimensão da il y a une consciência. dimension de la conscience. Você me entende? Yes. O tabernáculo Le tabernacle tem 3. a aussi 3. Tem átrio Il y a la trice e o átrio et la place. é le lieu- iluminado C'est la place, c'est le lieu pela luz de dia. où est illuminé avec la lumière du jour. Quem trabalha no átrio Celui qui travaille ici, depende do sol il dépend du soleil para mover, pour qu'il puisse se para mouvoir, viver, pour vivre, para contemplar. pour contempler. Depende do sol. Il dépend du Estou a soleil. falar com homens e mulheres que estão me Il ouvindo. parle par exemple des femmes qui m'écoutent. Que a vida dela Que leur vie é decidida por dia. est décidée par la A quem journée. está a me ouvir? Celui qui Amanhã não m'écoute, sabe o que é que ele vai il ne comer. sait pas qu'est-ce qu'il va manger. Quando o dia amanhecer, Quand le jour vai viendra, conseguir alguma coisa para comer. il aura une chose pour Mas manger. depois da manhã não sabe Mais como é que après ele vai demain, il ne sait pas comer. qu'est-ce qu'il va manger. Ele está a viver a dimensão do ato. Il vit à la dimension, Que são luz dimension de le plus dia bas. La lumière du está a jour definir a sua vida. définit sa vie. Aplauso ao anjo que me ensina. Jesus. Applaudissons l'église qui enseigne. Celebra. Está a nascer aqui, é? Yes. Está a nascer aqui. Porque eu queria falar do Espírito Santo, mas pronto, como o tema é... Tema qual é? Realidades que impedem Ok. viver Realidade que a tua impede ver teu bênção. sucesso. Então vou fazer. Está aqui. Voici, Depende do dia. dépend du jour. Você me entende? Tu me E comprends? quando chega a noite, Et quand la nuit arrive, ele já não pode mover. il ne peut plus se mouvoir. Porque ele não tem uma visibilidade. Parce qu'il n'a pas une Ele não visibilité. tem capacidade de ver os Il n'a pas la perigos. capacité de les voir. Então, o dia lhe define. Maintenant, le jour le définit. A lua lhe paralisa. La lune le paralyse. Mas eu estou diante de um povo Mais je suis devant que un o sol peuple não te ferirá. que le soleil ne te O blessera sol pas. não vai te definir. Le soleil ne te montrera E a pas. lua não vai te paralisar. Et la lune ne va pas te paralyser. Diga comigo, o sol Avec ma soleil não vai me definir. ne va pas me définir. E a lua Et la lune não vai me paralisar. ne va pas me paralyser. Leraria rusa te prania. Lecaia sotorobocha. A vida está aqui. La vie se trouve ici. Está difícil. C'est difficile. Estou a decretar e declarar. Je décrète, je déclare. Dias vêm. Les jours viendront. Dias vêm. Les jours viendront. Que não pensarás no que você vai comer. Que ne pense pas de ce que tu vas Porque a manger. Amen. dispensa está cheia. Parce que ton garde est Você plein. acorda de manhã, Tu te lèves le matin. abre a geladeira, Tu ouvres le não frigo. sabe se come Tu queijo, vois si tu não tu sabe manges se le se alimenta fromage. de fiambre, Si tu manges la não la sabe se viande. frita Tu ovos, vois si j'ai- não sabe je se fouille faz les œufs. linguiça. Je fais Estou a le papa. decretar e Je declarar. décrète, je déclare. O Yes. tempo da abundância chega. Le temps O d'abondance tempo arrive. da abundância chega. Le temps Em d'abondance nome arrive. de... Au nom de Jésus. Olha para mim. Regarde-moi. Ah, Regarde. a revelação La révélation do faraó des pharaons é a evidência est l'évidence que a vida é vivida de época. que la vie est vivue par des époques. Yes. Regarde. Repito. O sonho do faraó Le rêve du pharaon, é a evidência, papai lá, c'est l'évidence que a vida é vivida que la vie est vécue
em épocas. par des époques. Faraó sonhou Pharaon avait rêvé vacas gordas les vaches e vacas magras. et les vaches maigres. Porque existem duas épocas. Il y a des époques. A época da abundância L'époque de l'abondance e a época da et crise. l'époque de la Mas crise. essa Mais mensagem ce message não vem para te ne va preparar venir pour te para préparer viver a época da pour crise. vivre l'époque de Essa crise. Ce mensagem message vem para te deter nas venir pour mãos te détenir dans tes e mains, levar no caminho da t'amener descoberta das suas au chemin riquezas. découvert de tes richesses. Estou a decretar e declarar. Je déclare, je déclare. Até domingo que eu fecho, Et même, pessoas sonharão andar em aviões. les gens sont Pessoas millions. sonharão a comprar carros. Les gens vont acheter des Pessoas voitures. sonharão entrar em palácio. Les gens vont entrer E dans o les que palais. você sonhar, Dès que tu vas se rêver, prepara porque será prépare, reflexo do que parce você que vai là, tu entrar vas- amanhã. c'est ce qui va entrer demain. Yes! Jesus. Glória a Jesus. Lerebo Shaya City. Aqui, Ici, a vida é complicada. la vie est compliquée. Fiston, traz. Está em linha? Fala com ele, está em linha. Coloca o mico, coloca o teu mico. Fiston? 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 Alô? Consegues me ouvir? Alô? Consegues me ouvir? Estava falando com o Fiston Moca. É o Fiston, não é? Já, Fiston Moca. Fiston Moaca. Estás a falar com o reverendo pastor Samuel Bumba a partir de Cabinda. Você me conhece? Não, só irmã que me falou tudo. Ok, você não me conhece, eu não te conheço. Não te conheço, pastor. Certo. Você canta? Sim, Canta. sim. Estás a preparar um disco? Yes. Estás a preparar um disco? Sim, já gravei o disco, mas estou a lutar para começar a vender. Yeah, Você não me conhece, eu nunca te vi. sim. E Deus está me falando de ti. E a evidência que Deus está me falando de ti, você é o Fiston Moaca. Providência, tens raízes do Congo Democrático, Kinshasa, se não estou em erro. E estás a gravar um disco. Mas há um problema. Não é momento para você lançar a sua obra. Yeah. A profecia nem sempre para te dizer é momento. Vai, é a hora. Não, muitas vezes a profecia consegue te orientar. Primeiro, não é momento para você lançar a tua obra. Amém. Agora, todavia que você já gravou, o que é que nós precisamos? Precisamos entrar numa dimensão da espiritualidade para resolver o problema que quer te destruir depois de você lançar essa obra. Porque primeiro, se tu estiver a lançar o disco, e logo que lançaste o disco, começaste a ter um nome, e a seguir, os espíritos te reclamam e você morre. Então, o que é que nós precisamos fazer? Precisamos inverter esse quadro. Chimantão? Estou entendendo. Fala. Precisamos inverter o quadro. Precisamos fazer um programa. Precisas fazer um programa de 3 dias. Vais fazer um programa de jejum. Está me entendendo? Sim, estou. Vais fazer um programa de jejum. E desse programa, sai com um voto. Faz um voto a Deus. O que é que você vai dar a Deus depois desse lançamento? E me contacte. Mas durante esse programa, depois do culto, a tua irmã vai te pegar meu número. Liga para mim em off, vou te explicar o que é que você fará nesse programa. Porque eu preciso de um sacerdócio. E como você fará o voto. E aí, a situação será mudada. E pode lançar a tua obra. E terá sucesso no mercado. Celebra. Celebra. Fiston, Sim, tá, eu não te conheço. Só estou te falar coisa que você está a fazer. É sinal que Deus te conhece. Deus está a falar de ti. sim. Não duvida isso. Não lança agora. Antes de você lançar o disco, jejum de 3 dias, liga para mim no off.
vou te explicar a natureza do jejum. Depois vais fazer um voto. E isso vai fazer o quê? Vamos mudar o que está no mundo espiritual contra ti. Amém. Há uma morte no mundo espiritual contra ti depois do teu sucesso, mas tu não morrerás. Porque a Bíblia diz que com a mão de um profeta Deus conservou Israel no Egito. Com a mão do sacerdote pastor Samuel, Deus está te conservando o teu sucesso. Vais lançar o teu disco e vai prosperar. Não morrerás e viverás. Yes. Estou a te falar como homem de Deus, como man of Yes. God. Yes. Como a boca de Deus, como Yes, instrumento sir. de Deus. Yes. Que Deus te abençoe. Que Dieu te bénisse, my God. Entrega Yes. meu número e ele liga para mim. Aplausos ao Senhor. Mais aplausos, mais aplausos. Yes. Olha para mim. Regarde-moi. Há quem, quando estamos a fazer isso, À ce que nous faisons está a ça, dizer adivinha. il dit c'est Como é que eu divination. vou adivinhar de alguém que eu não conheço? Comment il peut deviner quelqu'un que je Que ne eu connais nunca pas, vi. que je n'ai jamais vu? Que está em Kinshasa, Luanda, Il est Kinshasa, Luanda, que eu nunca vi. que je n'ai jamais vu. Quando perguntei para ela, Elle avait demandé para à a elle, prima dela, fiston, Deus está me falando de um fiston. viens pas d'un fiston. Ah, é meu primo. O Ah, teu ele é primo meu está primo. gravando disco. Não está gravando, ele não canta. Non, il ne chante pas, il ne fait pas le enregistrement de son CD. Quem conhece, quem conhece Fiston me disse que Fiston não canta. Celui qui connaît Fiston dit que Fiston Mas ne ele chante disse, pas. vai, Mais liga je Fiston. l'ai allé appeler. Fiston canta. Fiston, il chante. Está no estúdio, está gravando disco. Et il est tenté d'enregistrer son CD. Já falei com ele. J'ai parlé avec Não, lui. mas isso aqui é profecia. C'est ça que la prophétie. Isso aqui que é profecia. C'est la prophétie. Não falamos mais ou menos. Non, Falamos on o ne que parle pas plus existe. ou moins. Nous E parlons o ce que qui está para existe. vir. Ce qui Se vient. eu ce estou a qui ver va o que venir. existe, Si je vois ce qui então existe, não duvida pela eventualidade que mais está para vir ne que eu estou doute pas pour talentar. l'éventualité que peut venir. Não duvida. Ne doutez pas. Como estou a ver dádiva, Comme je vois Dadiva a vender fardo, en train de vendre les habits. a vender fardo. Il vend des habits. Jesus. Está a vender fardo? Pai. Sim, pai. Está a vender fardo. Sim, vendo pai. Mais aplausos, My God. mais aplausos. Jesus. Por favor. Filho do homem, Révèle prophétisando. fils de l'homme. Prophétiser. Sala da audiência profética. My God. Celebra o Senhor. Célèbre. Yes. Posso explicar? Jesus. Então, uns estão a viver aqui, Les uns vivent ici, mas a glória do tabernáculo não está aqui. mais la gloire la gloire Aqui. n'est pas ici. Não tem luz de dia, Il n'a pas la lumière du jour, du mas midi, tem menorá. mais il y a le menorah. A luz que atua aqui La lune, la lumière qui fonctionne ici não a luz que atua n'est aí. pas la même lumière qui É aí qui onde fonctionne. Jesus disse. C'est là où Jésus dit, Se a luz que está em vós si la lumière qui est en vous, for treva, elle devient ténèbres, porque dentro de você parce qu'en vous existe uma luz, existe une lumière, menorá. le menorah. Manorah. O espírito do homem L'esprit de l'homme, é a lâmpada c'est la lampe de Deus no homem. de Dieu en l'homme. Aqui, Ici, a menorá. là, il y a le Se a menorah. menorá acender, Si le menorah s'allume, aqui se define. Menorá le menorah, vai definir elle va définir os pães que estão aqui. les passes qui sont ici.
Mas Mais a glória do tabernáculo la gloire du tabernacle não está aqui, n'est pas ici, está aqui. se trouve ici. Só que há problema. Il y a un problème. Existe véu. Il existe un voile. É por isso, a tua riqueza existe. Ta richesse existe. Nessa semana, Dans cette semaine, vamos arrancar o véu. nous allons arracher le voile. Diga comigo, nesta semana, Cette semaine, vou arrancar o véu. Vamos je vais arrancar arracher o le véu. E voile. eu verei santo dos santos. Je vais entrer verei le santo dos sein. santos. E eu verei meu tesouro. Et je verrai mon E eu trésor. tocarei meu tesouro. Je toucherai mon trésor. Olha para mim. Você não é da geração que vem e não Tu n'es toca. pas une génération qui va et ne touche pas. Não. Não. Diga, nós não somos da geração Nous ne sommes pas de la Nós não génération somos da geração que vê qui voit e não toca. et ne E não touche pas. Nós somos da geração Nous sommes la Nós génération somos da que geração vimos que qui vimos voyons e tocamos et touchons. e herdamos. Et nous héritons. Estou a decretar e declarar Je décrète et déclare que você herda a tua riqueza em que tu Cristo. as ta richesse existe. Que você herda a tua riqueza em Cristo. Hérite tes richesses. Que você herda a tua riqueza em Cristo. Que je dis tes richesses. Em nome de Jesus. Celebra! Yes! Então, resumo o quê? Le résumé, c'est Termino quoi? aqui. J'ai fini ici. Nós não nascemos em Cristo, Nous ne sommes pas nés en Christ ok? Para procurar as riquezas. pour chercher des richesses. Não. Non. É por isso que Jesus nos dá o caminho. Et Jésus dit, Não vos ne vous inquieteis inquiétez pas. no que hão de comer, C'est que vous allez manger, no que hão de c'est que vestir. vous allez vous habiller. Olha pelos pássaros do céu. Regarde les oiseaux du Olha ciel. pelas aves. Regarde aux oiseaux. Não vos inquieteis, Ne vous inquiétez pas. porque o que você precisa, Parce que tu as o besoin, mundo também precisa. le monde aussi a besoin. Mas eu, Deus, Mais moi, Dieu, tenho, j'ai porque existe. parce qu'il existe. Agora, Maintenant, qual é o caminho que vai te quel est le levar? chemin qui A va t'amener descoberta. pour t'amener dans la découverte? Buscai primeiro Cherchez d'abord o reino le royaume e a et justiça. la justice. Olha para mim. Regarde-moi. As riquezas em Cristo Les richesses en Christ não é matéria das n'est crianças. pas matière des enfants. O evangelho do reino L'évangile du royaume, não é evangelho do c'est arrependimento. pas l'évangile de O evangelho da repentance. justiça L'évangile de la justice não é evangelho não é boas novas. n'est pas les bonnes nouvelles. A boas novas Les bonnes nouvelles, é o evangelho do aceitar Jesus c'est l'évangile como d'accepter teu Jésus Senhor e Salvador pessoal. comme ton Seigneur et Sauveur. Mas Mais quando você aceita quand tu Jesus, acceptes Jésus, você tem acesso tu as l'accès no reino dos céus. au royaume du ciel. Mas você não tem a evidência Bah, tu n'as pas l'évidence de herdar d'hériter a herança do reino. et l'héritage du royaume. Agora, Maintenant, aqui, ici, Jesus está falando da herança. Jésus parle d'héritage. Para herdar a herança, Hériter les héritages, busca cherchez primeiro d'abord o reino le royaume e a et justiça. la justice. Mamãe, Maman, evangelho da justiça l'évangile de la justice, é evangelho da libertação. c'est l'évangile de délivrance. Porque o reino Parce que le royaume não é matéria das n'est crianças. pas matière des enfants. Olha para mim, Regarde-moi, como é que se chama comment ça s'appelle? o rei da Inglaterra? La rainha da Inglaterra. La reine d'Angleterre. A família Elizabeth. Yes. Olha para mim. Regarde-moi. O que é ser a rainha da Inglaterra? Qu'est-ce que devenir reine d'Angleterre? É fácil? C'est facile. Uma criança Un enfant pode ser uma rainha? peut être une reine. Hoje temos um problema. Nós temos um As problema. igrejas, os pastores que combatem Les pasteurs qui a combattent espiritualidade la spiritualité, vão sofrer. ils vont souffrir. Hoje temos um problema. Et nous avons un problème. Há um movimento ocultismo Un mouvement que occultisme está a ressuscitar qui est en train de ressusciter poderes ancestrais. le puissance des ancêtres. Hoje, Aujourd'hui, todos os reinos tous les royaumes, estão vindo de volta. il veut devenir encore. Yes. Tem um movimento aqui Il y a un mouvement ici que está a ocorrer qui est en train de do courir reino do Congo. des royaumes du Congo. Vai em Gabão, Il va en Gabon. também tem lá um jovem C'est un jeune que está a se levantar qui se lève para trazer pour amener o reino do Congo do le Gabão. royaume du Congo Vai au Gabon. em todos os países. Dans tous les pays, Está a levantar pessoas. se lève des gens Em todos os reinos de todo está a o levantar pessoas leva des gens para trazer de volta amener a força amener ocultismo, les forces occultismes, espiritismos les ancestrais. occultismes des ancêtres. Yes, papa. My God. É um movimento diabólico. C'est un mouvement diabolique. É uma coluna C'est satânica. une colonne satanique. Sabe por quê? Tu sais pourquoi? Porque
Parce que o rei do Congo morreu. le royaume Congo Foi est mort, enterrado. a été enterré, Mas o espírito, a entidade. mais l'esprit et l'entité Existe. existent. E chegou o tempo Et avait arrivé le temps para esse d'arriver espírito voltar. pour que cet esprit puisse rentrer. Como é que ele vai voltar? Pour qu'il va Encarnação. Olha rentrer. para mim. Regarde-moi, Olha para mim. regarde-moi, Olha para mim. regarde-moi. Como é que o espírito vai voltar? Comment l'esprit va Como é rentrer? que as entidades funcionam? Comment les entités Ele fonctionnent? precisa um corpo Ils ont besoin d'un para corps se representar. pour se Como é que se représenter. chama isso? Comment ça s'appelle ça? Encarnação. Incarnation. Yes, papa. Jesus. Então, aquele homem que vocês estão vendo, Comme vous voyez, ele começa a receber as moi, je instruções, vois les ele instructions, começa a receber força, força dos les forces ancestrais. des ancêtres. Logo, Tout- ele tout à coup, torna altar Donc, il devenait dos un autel espíritos des ancestrais. esprits des E ancêtres. olha, a única Regardez. coisa que o pastor A seule sabe chose que o pasteur é sait, te pregar Jesus e C'est de Salvador. prêcher Jésus t'est sauvé. E está vindo com força. Maintenant, il vient avec force. Nunca foi uma benção. Nathan, mais É uma maldição. C'est une malédiction. Vamos. Maman, Quando se fala dos ancestrais, quand on parle des ancêtres, está se falando da feitiçaria. on parle de la sorcellerie. Agora a feitiçaria está a ser legalizada. Maintenant, la sorcellerie maintenant, est E jovens légalisée. estão a correr lá. Et les jeunes courent là-bas. Jovens inteligentes. Les jeunes Só para intelligents. você perceber Tu peux t'apercevoir que a tua que inteligência ton intelligence não te salva, ne te sauve não pas, te livra ne te délivre pas dos ventos espirituais que o mundo vai receber. des vents spirituels que le monde va recevoir. Vai depender da configuração do teu espírito. Va dépendre de la configuration de ton Como você esprit. está crescido em Cristo. Comment tu es grandi en Christ. Vem Caco Felipe, Caco Felipe, Caco C'est Felipe. Caco Philippe, Caco Philippe, Caco Philippe. Agora Caco Felipe já perdeu força. Caco Philippe a perdu Já la vem force. agora reino do Congo. Maintenant vient maintenant le royaume Congo. Mamãe, vais ver, Tu vas voir, aqui há uma década, ici à quelques années, aqui há 5 anos, ici à 5 ans, a vida das pessoas que fizem parte daquilo. la vie des gens qui feront partie de cela. A família consegue se... Mamãe, onde vai teu filho, pode te On n'a doar. pas ton fils, on peut te voler. Onde vai teu pai, pode te doar. Où va ton père, on peut te guérir. Pode te doar. On peut voler. Doar. On peut te donner. Ué. É por isso, é tempo da igreja crescer. Et tant que l'église puisse grandir. É tempo da igreja crescer. Il est temps de E olha para l'église mim, grandir. qual a Regarde-moi. esperança que você tem? Quel est l'espoir qu'on a? Até o pastor estava... o Pastor, governo tem que lhes fazer parar. Le gouvernement le fait arrêter. Opa, Papa, o governo venera os ancestrais. le gouvernement vénère les ancêtres. Reconhece o tiso. Il reconnaît Chizu. Aí agora, Là maintenant, é a igreja que tem que se levantar. c'est l'église qui doit se lever. Os sacerdotes espirituais Les sacrificateurs spirituels, devem se levantar ils doivent se lever para lançar ações pour lancer des actions que silenciam os espíritos ancestrais. et silencer l'esprit des ancêtres. Agora, nossos pastores, Maintenant, nous, les a única pasteurs, coisa que sabem, il est sûr qu'ils savent, barriga, ventre, gravata, la cravate, foto bonito, et une belle voiture. Bíblia por debaixo das La axilas. Bible, c'est la Bible Vai sur aí les começa a épaules. pregar. Il commence à É a prêcher. única coisa que sabem. Les choses sont qu'ils Quando savent. nós estamos a Quand profetizar, on est en train de é prophétiser, fetiche. c'est le Se fétiche. você já está a chamar uma profecia Si tu fetiche, appelles une prophétie de fétiche, vai 14:6, é 14:6 dos primeiros Coríntios. A minha câmera está onde? ma caméra A est. igreja tem responsabilidade. L'église a des Você, responsabilités. membro da igreja, tem Tu es membre de responsabilidade. l'église, tu as des responsabilités. Eu, sacerdote, tenho responsabilidade. Moi, je suis sacrificateur, j'ai les responsabilités. E Leia. agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando línguas estranhas, que vos aproveitará se vos não falar ou por meio da revelação? Olha para mim. Regarde-moi. A palavra de Deus La parole de Dieu tem 4 níveis a 4 niveaux da revelação, de révélation, de interpretação, de entendimento. d'indépendance et d'entendement. Tem 4 dimensões. Il y a 4 dimensions. A primeira dimensão La première dimension, é a dimensão da revelação. c'est la dimension. Volta a ler, continua. Se não vos falar ou por meio da revelação, Primeiro nível é que? Première dimension, c'est quoi? Révélation. Révélation.
Si ton pasteur não prega a Si on ne revelação, répand la révélation, sai de lá. sors de là-bas. Minha câmera, se ton pastor não prega a Si revelação, ton pote ne peut pas la révélation, sai de lá. sors de là-bas. Jesus. My God. Por que as igrejas estão fracas? Pourquoi les églises sont faibles? Pelo tipo de mensagem que nós Par pregamos. les genres de messages qu'on Em prêche. vez de nós ressuscitar homens On e est mulheres conduit espirituais, des hommes et femmes estamos a spirituels. ressuscitar homens e mulheres carnais. Nous restons des hommes et femmes charnels. Jesus. E começa a medir a Et espiritualidade commence à mesurer la spiritualité, em ter carro, à avoir des voitures, em ter dinheiro. à avoir A l'argent. espiritualidade La spiritualité, não é ainda medida. On ne Inter- mesure pas à Inter- avoir des Inter- voitures. Porque alguém que está a consultar um quimbanda, Mais qui va te construire para un quimbandeiro lhe marabout dar riqueza, pour le donner des quem richesses, está a lhe dar essa riqueza qui donne ces não, richesses, não sabe conduzir, ne sait pas não sabe guider, subir do avião, ne sait pas monter à não sabe l'avion, nada. il ne sait Mas rien. ele que está a trabalhar. Mais c'est lui qui travaille. Vamos lá, a espiritualidade, La spiritualité, primeiro, premièrement, não é visto em dinheiro. n'est pas vue par l'argent. Porque Jesus não tinha mais dinheiro do que todo mundo que vivia naquela Parce época. que Jésus No n'avait tempo plus dele. l'argent de tout le monde qui vivait dans cette Jesus não era époque-là. homem mais rico. Jésus n'est pas l'homme le plus No riche. tempo dele, nem dans son segundo, temps. Ni nem deuxième, terceiro, ni nem troisième, quarto, ni nem quatrième, quinto, nem ni sexto, cinquième, ni nem sixième, décimo. ni au dixième. My My God. God. Olha o que é que vos fala. Et qu'est-ce qu'on dit? Ah, hein? vocês ficam falando toda hora da espiritualidade. Ah, fala da Olha espiritualidade. como é que está a vossa vida. Comment c'est vos Então vies? onde está o dinheiro? Como é que está? Olha como é que... Mamãe, Regarde, c'est ce qu'on vous dit. a espiritualidade é a espiritualidade. La spiritualité sur la spiritualité, A espiritualidade la spiritualité não é comparada n'est pas comparée pelo poder financeiro. par le pouvoir financier. Não. Non. A espiritualidade La spiritualité é comparado est comparée pela capacidade par la que capacité você tem, que tu as, primeiro, premièrement, de exercer peso d'exercer le no poids mundo espiritual. au monde spirituel. Segundo, Deuxième, de mover de faire mouvoir a natureza la nature e as entidades que operam nela. et les entités. É por isso, D'où, quando a Bíblia vai falar da sabedoria do Salomão, quand il va voir le a parler Bíblia não de Salomon, fala, a Bíblia não fala de diamante. la Bible ne parle pas de diamants. Você me entende? A Bíblia fala, La Bible parle. venceu essa sabedoria dominou em cima do Oriente, Il a acima de Babilônia, Au-delà de Babilônia. acima da Etiópia. Au-delà d'Éthiopie, Procura isso para mim. Eu acho que então, segundo, não, isso é Reis. Segundo Reis, se não estou eu, 4:29. Se não é segunda primeira. Volta a texto lá. Jovem, você volta a texto que estava aí. Ok. Se não falar com você pelo intermédio da revelação, si on ne parle pas au moins de révélation ok? Ou ciência, ou bien Yes. science, quer dizer, a palavra de Deus la parole de Dieu deve ser pregada em quatro doit être prêchée en dimensões. 4 dimensions. Primeira dimensão, La première vamos dimension, estudar. Revelação. révélation. O que é que o teu pastor prega? Qu'est-ce que ton pasteur prêche? 10 anos na igreja, o que é que você anda ouvindo? 10 ans à l'église, qu'est-ce que tu écoutes? Segunda dimensão, Deuxième dimension, ciência. science. A palavra tem que ser pregada na La dimensão parole da ciência. doit prêcher à la dimension de la science. Vamos, a ciência. Maman, la science. E aqui, Et ici, Ministério Semeador da Graça, ministère de la grâce não é nos vangloriar. n'est pas nous. Temos nous- révélation, Nous avons la révélation. temos a ciência. Nous avons la science. E demonstramos a ciência. Nous démontrons la science. Explicamos a Et nous ciência. expliquons la science. Explicamos as coisas Nous sagradas. expliquons les choses. Explicamos as divindades. Expliquons les divinités. Explicamos a espiritualidade. Expliquons la spiritualité. Aqui tem ciência. Ici, il y a la science. Abaixo. Yes, papa. A terceira dimensão, La troisième Profecia. dimension, profecia. prophétie. Mamãe, a profecia é a dimensão mais La alta. prophétie est la dimension la plus haute. Quando, é por isso que quem profetiza Celui qui prophétise, é maior il est do majeur que quem fala em que celui língua. qui parle en langue. Se teu pastor só fala em língua, Quand tu ne passes pas en langue, não vem lhe comparar ne comigo. viens pas me comparer avec moi. Yes. Célèbre la grâce. É bíblico. My God. Não estamos nos vangloriar, On ne va glorifier pas. mas em Cristo Mais en Christ, decidimos ser nous instrumentos. avons décidé d'être un instrument. Yes. Muita gente vos brinca lá na rua. Il y a beaucoup de gens qui vous jouent É dans por la... isso, D'où a mente do povo la mentalité du peuple define o pastorado em casamento. définit le pastorat dans le mariage. Olha a mente pobre, Regarde la mentalité du peuple. mente medíocre. Une mentalité médiocre. Quem está a governar, Celui qui gouverne até no estatuto, na Constituição do la país, constitution du pays, as requisições para ser presidente c'est pour devenir não está lá président. casado. Mais dans ce pas, il est marié. Quer dizer, na nossa Constituição. Constituição, Cette constitution, solteiro pode ser un presidente. célibataire peut devenir président. Oh, yes.
Que c'est un solteiro Un pode célibataire, dirigir todo o il país, peut diriger tout un mas pays. pastor solteiro não pode dirigir a igreja. Mais un pasteur ne peut pas diriger Mentalidade l'église. pobre. Mentalité pauvre. E é pastor, mas o que ataca mais as pessoas aqui é pastores. C'est vrai que pour les gens, ce sont des pasteurs. Pastores carnais. Des pasteurs charnels. Vai lá, a primeira coisa que ele vai te dizer. Elle Estás peut a te orar dire, onde? tu pries No où? pastor Samuel. Pasteur Samuel. É esse pastor que não são casados. Qui n'est pas, c'est pas pas marié. Ubacamba. Bayoua. Está me entendendo? Resumimos a espiritualidade Nous résumons la spiritualité em casamento. en mariage. Mamá, ninguém te mente. Pode Personne casar te ment. legalmente. Tu peux te marier O légalement. sexo Le sexe mata a espiritualidade. tue la spiritualité. Abafa a espiritualidade. Baisse la spiritualité. Ninguém te mente. Personne te ment. É por isso que Paulo C'est disse: ce que Paul dit. para os casados, Pour les mariés, devem tirar sempre um tempo devez prendre un temps para com o sexo. pour arrêter le sexe. Se dedica. Pour vous Em jejum e dédier oração. en jeûne et prière. Não, se não abafa, N'est pas. por que eu vou ter que parar Je primeiro vais m'arrêter d'abord para me dedicar? pour me mettre en prière. Pagado. Ah, my God. Jesus. Oh, Oh, precisamos explicar a palavra. nous devons expliquer la parole. My God. Segunda coisa, Deuxième chose, Deus disse a Moisés: j'ai dit à Moïse, Moisés, Moïse, chama todos os homens de Israel. appelle tous les hommes Eu d'Israël. quero falar com Je vais vocês. parler avec vous. Mas a condição número Mais 1: la condition numéro 1, ninguém tinha lá um casamento infiel. personne n'avait là-bas un mariage Ninguém infidèle. tinha lá um casamento fora das normas. Personne n'avait là-bas un mariage hors des Mas normes. olha a orientação. Mais regarde l'orientation. Orientação número 1: L'orientation numéro 1, 4 dias. 4 jours. Ninguém toca a mulher dele. Personne touche sa femme. Porque eu vou passar no vosso meio. Je vais passer au milieu de vous. Mas a condição: Mais la condition, 4 dias. 4 jours, Todos os homens tous les hommes se isolam das mulheres. s'isolaient de leurs femmes. Ninguém te mente. Personne ne É te por ment. isso, C'est pour cela. tá aí eles. Voilà, ils sont là. Vá pregar domingo, Il va prêcher dimanche, não está a tocar a mulher. il ne touche pas sa Tá aí femme. eles. Voilà, ils sont là. O próprio pastor que está a dizer, Mas o pastor próprio que diz- pastor que vai te encher coisa na Pendant qu'il va te cabeça, remplir les choses dans la tête, quando ele vai pregar, quand tu vas prêcher, dormir no chão, não está a tocar a mulher. Mas espera aí. il est dormi au sol, il ne touche pas sa femme. E vai subir no altar, vai te dizer, Tu vas te dire, o sexo aumenta a unção. le sexe augmente l'onction. My God. Mamãe, até no mundo da feitiçaria, Même le monde de sorcellerie. tem pessoas que vão pegar Il feitiço. y a des gens qui vont prendre le E fétiche, bandeira lhe diz, não se envolve com le Bible ninguém. dit, ne se joute pas avec personne. Espera até que uma mulher vai aparecer Attendez juste qu'une femme va apparaître para se envolver com você. pour s'ajouter avec toi. Eu já encontrei uma pessoa de gênero. J'ai trouvé une personne pareille. Filho sabe, pastor Salomão sabe. Pas seulement connaît. Tinha discutido com o pai. Il discutait avec son père. Por causa dele, a polícia foi capturar o pai. À cause de lui, la police aide les capturer Diga son père. comigo, a profecia é bom. Il dit que la prophétie est bonne. Diga, Senhor, dê-moi a Dit, profecia. Seigneur, donne-moi la Dê prophétie. minha profecia. A Bíblia diz, La Bible procurai todos os dons Cherchez tous les dons com zelo, avec zèle. Et principalmente principalement, o de profetizar. le don de Porque prophétiser. quem Parce que profetiza celui qui prophétise, é maior. il est majeur. Yes. Yes. Glória a E olha para mim, Jesus. Et regarde-moi. eu estou a orar para ele, J'ai pris pour lui. vida está difícil. La vie c'est Eu difficile. estou a orar para ele, J'ai pris pour lui. Deus me leva no Gênesis. Dieu m'amène dans la E chamei na Genèse. audiência, eu disse, o que é que tu fizeste com teu pai? Qu'est-ce que tu as fait avec ton père? Deus está me mostrando um problema sério com teu Dieu pai. monté un problème sérieux avec ton père. Deus está me mostrando um problema que envolve polícia. Dieu un problème qui Qual é o a de problema entre police. você e teu pai? Quel est le problème que tu as avec ton Ah, père? pastor, Ah, pasteur. meu pai tinha muito dinheiro. Mon père avait beaucoup Depois d'argent. começou a cair. Après, commencé à tomber. Decidiu vender todos os Il bens. devait vendre tous les biens. Foi casar outra mulher. Il était marié à notre femme. Agora queria vender a única casa que minha mãe Il devait vivia, vendre onde nós vivíamos. La dernière maison là où nous Eu vivions não avec aceitei. ma mère. Fui buscar a polícia. Depois que eu prendre a polícia, Polícia capturaram o pai. Vous avez un Levaram o capteur pai de na père. cadeia. On t'a amené à la prison. Eu disse, o que você fizeste? Tu sais ce que tu avais fait? Fechou a porta espiritual sobre ti. Tu as fermé la porte spirituelle sur toi. Teu pai é feiticeiro, sim. Ton père se sait oui. Teu pai foi no caminho ocultismo, Ton sim. père était le chemin occulté, Mas oui. você não tem direito de Mais tu n'as pas le lhe droit enfrentar e meter preso. De le mettre en prison. Vai lá Allez là-bas. no teu pai que é feiticeiro. À ton père qui est sorcier. Diga para ele, papai, me Tu perdoa. dis, papa, pardonne-moi. Orientação Eu lhe dei profética. orientações. Vai lá. Allez Eu là-bas. lhe disse, Il avait dit, tu a ver teu pai je vois ton père a querer te fazer ritual, en train de faire des mas rituels. não aceita. Mais n'acceptez pas. Vai só lá, Allez-moi là-bas. pede perdão apenas. Demandez Você lhe pardon. metes preso.
Tu appelles le prix. Sabe o que? Tu sais quoi? Foi para lá. Il est parti là-bas. Papa, Papa, me perdoa. pardonne-moi. Ah, filho, fiquei Ah, feliz mon por te fils, ver. je suis heureux pour te Eu ando a voir. pensar muito de você. Je pense beaucoup en toi. Pai levantou, disse: Père l'avait se levé dit, vai na casa da tua mãe, allez à la maison de ta mère, às 0 horas, à 0 heure, vem aqui. venez ici. Não volta ainda. Ne rentrez pas Dorme na encore. casa da tua mãe, Dors à la maison de maman. às 0 horas. 0 Me heure, encontra aqui. tu me trouves ici. Foi na casa de mãe. Il est parti à la Em maison vez de de ta mère. ligar pastor, Au lieu qu'il appelle le não, pasteur, Mama, rien. aqui está acontecendo coisa. Il y a des choses qui se produisent ici. Hein. 0 horas. 0 heure, Foi na casa do il pai. est parti à la maison de son père. Pai lhe recebeu. Le père l'avait reçu, Pai abriu as avait pernas. ouvert les pieds. Ele disse: entra. Il dit, entrez. Ele entrou. Il est entré. Ele sai. Et sort. Saiu. Sortez. Entra. 4 Entrez. vezes. Sai. Sort. Saiu. Sortez. De noite, La nuit, pai lhe levou, foram num cemitério. on est allé à un cimetière. Pai fez, não sei o que ele Il a fez. fait qu'est-ce qu'il naquele avait fait, túmulo. ne sais pas quoi. Voltou junto com o Il est pai. rentré avec son père. Pai lhe disse: Il a dit, agora maintenant, a tua vida vai mudar. ta vie va changer. Tudo vai te dar certo. Tout ça va marcher bien. Agora volta na tua Ne casa. rentre à ta maison. Atenção, Attention, não se envolve com ninguém. ne s'ajoute avec Porque personne. aquilo que eu já fiz para Parce que ti ce que j'ai fait pour toi, vai dar certo. ça va Se você marcher. não se envolver, Si tu n'ajoutes pas, virá uma mulher viendra diferente. une femme Quando différente. essa mulher chegar, Quand cette femme arrivera, se envolve com ela. s'ajoute avec elle. As coisas vão dar certo. Les choses vont marcher. Só que o que acontece? Qu'est-ce qui Deus arrive? sabe estragar os planos. Dieu savent Maman, embrouiller se les plans. teu espírito não está Si ton esprit configurado n'est para pas a feitiçaria, configuré pour la sorcellerie, podem tentar. ils peuvent tenter. Podem tentar. Ils peuvent A tenter. feitiçaria não La entrará. sorcellerie ne va pas entrer. Porque o teu espírito Parce que ton não esprit tem configuração. n'a pas la configuration, Não tem capacidade de se n'a pas la reajustar. capacité de se Estou a réajuster. decretar e C'est declarar pourquoi tu déclares que teu espírito receba a que tu ressens configuração la do reino. configuration du royaume. Receba a configuração do Ressens la reino. configuration du royaume. Em nome de Au nom de Jésus. Yes, sir. Jesus. Yes. Quantas histórias que nós já ouvimos? Como Quero tu dar não uma vai? criança feiticeira. Estou dizendo, não estamos conseguindo porque tem fogo Et voilà, sobre ela. parce qu'elle a la force. Criança não ora L'enfant meurt porque o espírito dela par son esprit. não está configurado à feitiçaria. N'est pas configuré à la sorcellerie. Não está. N'est pas. A falecida minha avó me dizia. Ma défunte A mãe grand-mère da minha disait, mãe. la mère de ma Me mère, dizia na nossa disait, família, dans notre famille, ninguém vai no feitiço. personne ne va au No fétiche. dia que alguém ir ao Le jour que feitiço, quelqu'un va au fétiche, vai ficar maluco. il deviendra Nós fou. crescemos com aquilo. Nous avons grandi avec cela. É regra na minha família. C'est la règle de ma famille. Ninguém pode ir ao feitiço. Personne ne peut aller au fétiche. Porque nossa avó Et notre era grand-mère, Deus. elle était servante de Dieu. Levantou e declarou sua Et elle família. avait déclaré sur la famille. Disse: quem ir no feitiço Celui qui ira au fétiche, ficará maluco. il deviendra Estou fou. vos abençoar vossos filhos. Je vous bénis vos Maman. esprits. Tá, é por isso que você vê, Donc tu vois, eu não tenho nenhuma tatuagem, je n'ai não pas, tenho orelha je n'ai furada. pas aucun, n'ai pas l'oreille trouée. C'est Houve pourquoi tempo aqui em Cabinda il y avait dans ici au que cabinet, todo jovem furava a orelha. tout le temps, ils ont troué Eu também l'oreille. ia para me furar a Quand orelha. j'étais parti pour aller trouver Eu l'oreille, sentava. je Quando sentais, sentava, quand je eu sentais, dizia: isso aqui pode ser feitiço. ça peut être Se fétiche. me furar a orelha, posso ficar Si maluco. mon tour l'oreille, Quando chegava a minha vez, Quand fugia. il y a eu ma foi, j'ai fouillé. My God. Porque aquela palavra que a minha avó começa a Parce que falar palavras dos teus commence à filhos. parler pendant ton esprit. Aquela palavra que a minha avó La falava. parole que ma grand-mère disait Entre em mim. est entrée en moi. Houve tempo todo jovem tatuagem. Il y avait tous les jeunes, ils E faisaient des tatoués. eu jogava bola. Et j'ai joué de la balle. Me chamava Jardel. On m'appelait Jardel. Jesus. Se Ah, você me chamar desse nome, cascudo. my God. Vai ficar no banco. Eu jogava bola. J'ai joué la balle. Ok. Aquele tempo de caçulino. Manda fama, lá. Nós já jogamos campeonato das crianças J'avais dessa joué le cidade. championnat des enfants ici dans cette ville. E eu marcava que marcava. J'ai marqué des buts. Ah, un grand joueur. Yes. My God. Papa, Papa. eu marcava. J'ai marqué. Quem foi uma vez comigo no Ilazo e encontramos lá um jovem que jogou comigo bola? Quem já foi comigo uma vez no Ilazo e fazer compra? Eu acho que ancião diz uma coisa assim. Aquele jovem, Samuel. Ah, Jardel. Oh, Jardel. Aí disse, não, jogávamos bola. Ele era meio campista, On jouait la balle. eu era ponta. Il était le... My God. Pá, você baixa ouvir só um grito. Tu vois que t'as dit... Gol. My God. Papa. Não, olha para mim.
Regarde-moi. Isso é da família. Ça c'est de la famille. Você joga, né? Vous jouez, n'est-ce Quem pas? costuma ir jogar no campo? Qui va jouer aux gens? Meu irmão Dom joga ou não joga? Mon frère Do. Não, estou a perguntar. Meu irmão Je Dom demande, joga mon bem frère ou não Do. joga bem? Il É joue. craque. É um dos melhores jogadores que temos aqui. C'est l'un des meilleurs joueurs que nous avons ici. É verdade. C'est la Yes. vérité. É verdade. C'est la vérité, ça. Foram jogar com a Precioso. A Precioso me disse, próxima vez que vamos jogar com a igreja, Dom tem que vir jogar do nosso lado. Ah, Eu disse, my não, God. ele vai jogar no lado da Et il igreja. va jouer aux côtés de l'église. Sabe por quê? C'est pourquoi? Isso é uma graça na minha família. Ça, c'est une grâce dans ma famille. Essa é uma graça na minha família. Ça, c'est une grâce dans la famille. E você está aí, evangelista Salomão? Voici, Foi vraiment, difícil para esse jovem se converter. a été difficile pour ces gens pour se convertir. Foi embora jogar bola, quintal está fechado. Oh, Futebol Legal. Clube de Cabinda já vem lhe solicitar. Futebol Eu Clube é que de Cabinda. neguei. Eu disse, jovem, não Jovem. se envolve nisso, porque futebol Não aqui em se passa. Cabinda não dá vida. my God. Futebol Clube de Cabinda Le já vem lhe football club solicitar. est venu le solliciter. Esse jovem já não treina. Il ne s'entraîne plus. Hein? Já não treina. Il ne s'entraîne plus. Você me entende? Eu jogava bola. Moi, j'ai joué la balle. Yes. E sabe o que aconteceu? C'est qu'est-ce que c'est arrivé? Voltando àquilo que eu estava a falar. Deus sabe estragar os planos. Dieu sait Todo embrouiller les plano plans. da feitiçaria Tous les plans de sorcellerie. contra a sua vida seja estragado. Tout ta vie soit embrouillé, Seja anulado. soit annulé. Em nome de... E olha para mim. Glória a Deus. Regarde-moi. Belo dia, papai lá. Un beau jour, papa, là, Estávamos a jogar. on est en train de jouer. E jogador, eu acho que do Futebol Clube de Cabinda, teve problema. Il y avait un problème. E eles disseram, não. Ils ont dit non. Uma vez no campo do esporte de Ils vont au champ Benfica, à Sporting. jogamos com a equipa X. Il avait joué avec l'équipe Aquele X. jovem aí Le jeune là, veio à minha busca. on va venir me prendre. Comecei a treinar J'ai commencé à no m'entraîner. campo. Dia do jogo. Le jour du jeu, Maman, le jour tô du match, assustar. je vois Alguém veio. quelqu'un est venu. Disse, sabes o quê? Il dit, tu sais quoi? Essa noite, Cette nuit, vamos passar na casa de uma senhora. on va Aqui em passer- Cabinda. ici c'est mon cabine. Hein? Futebol mesmo que não dá dinheiro. Football qui ne donne même pas Vamos passar a l'argent. noite na casa de uma On senhora. passe dans la maison d'une Vamos maman. fazer tratamento nas pernas. Ils vont faire traitement au pied. Eu me recordei Je me suis rappelé o que minha avó dizia. ce que ma grand-mère Quem disait. ir no feitiço Celui qui ira au vai ficar fétiche, maluco. il deviendra fou. Fugir. Je me mis en fuite. Você me entende? Tu me comprends? Eu podia jogar no Futebol Clube de Cabinda. Je peux jouer football club de cabine. Um dia me encontrei com esse jovem do esporte, que é esse papá do Sporting, que vive aí na Rua da Martati, que jogou muito. Tonton Alain? Alain. Papá, o filho dele que deu sucesso no Sporting, são miúdo que nos assistia. Ce sont des enfants que nous avons assisté sur Me la encontrei com ele enfant. assim que eu fui para Luanda. Nos abraçamos. Yeah. Disse, nós ainda estamos no futebol, vê lá Estamos no guarda, futebol. estamos aí em Malange. Nous partons à Malange maintenant. O filho dele que deu sucesso no Sporting. Son fils a fait succès au sportif. Naqueles anos, Fiston, o nome dele também é Fiston, né? Aquele jovem que deu sucesso no Sporting, Ele avait fait le nos succès au sporting. assistia. Il nous assistait. Jesus. Nos assistia assim. Naquele dia me disseram, olha, guarda-redes já apanhou lesão. Le gardien était là. Não, Samuel vai na baliza. Ah, Primeira vez chega na baliza, mesmo assim, tu agarrar a bola. Jesus. my God. Agora, olha o que Et qu'est-ce acontece. que ça arrive? Viu que eu agarrei bem, Ils ont vu que j'étais bien. outro dia jogo, Le jour du jeu, então vir. il vient. Ah, não. Pega essa coisa, eu disse, não, nunca peguei isso. Je pense que je n'ai Pegaram jamais- aquilo e foram deixar na baliza. Ils sont allés me là-bas. Vamos, tem feitiço aqui que está ocorrendo, tem coisas banais. Il y a des choses É por isso que a banales. espiritualidade La espiritualité? é necessária. Il est très nécessaire. O que acontece com esse Qu'est-ce jovem? qui arrive avec ce jeune? O pai lhe disse, vai, Son père dit não pas. toca nenhuma mulher. Ne touche aucune Então, por femme. que eu estou te dizendo isso? Pourquoi je dis ça? Até no mundo satânico, Même au monde satanique. para que você tenha uma dimensão da espiritualidade, Pour que tu aies une em dimension de dado spiritualité. momento podem te proibir o sexo. Estou tentando te explicar, Je para tente você d'expliquer perceber que o ça, vous allez voir sexo que le sexe reduz o nível da espiritualidade. réduit le niveau de la spiritualité. Você me entende? Tu me comprends? Agora, Maintenant, casar tem que se casar porque é das necessidades, vai ter que fazer filho, tem que ter filho. Senão a geração não avança. cette génération n'avance pas. Quand Você me entende? tu me comprends?
É por isso, Adão sem Eva é forte. Adam sans Ève, Dia que Eva surgiu, le jour que Ève est venue, a fraqueza entrou no Adão. la faiblesse est entrée à Adam. My God. Porque a Eva Parce que Ève, vai mexer alguma il espiritualidade. va bouger quelque chose de la spiritualité. Jesus. Amém? Amen. É por isso que nós, os pastores, Chaque nous les pasteurs, é que tá eles, é casados, ils sont mariés. antes de vir subir no altar. Vai Avant qu'ils pregar montent à domingo. l'hôtel, va prêcher dimanche. Mamãe, ele vai pedir, mulher, esse dia não. Il dit, femme, Eu estou a jejuar. non, tu vas Eu gêner. estou a orar. Je suis en train de Mamãe, prier. por que você não faz isso todos os dias? Pourquoi tu Porque peux vai pas vir faire ça? pregar. Parce qu'il va prêcher. É por isso que casar pastor, paciência, filhas. Ça, Paciência. marié de pasteur, Nem patience. sempre eles terão. Nous Paciência. n'aurons pas toujours. Il faut la patience. Aleluia. Amen. Aleluia. Yes. Amen. E eu louvo a Deus. Tipo, Deus sabia. Je loue Dieu. Faz já filho para não te chamar, tá virado. Gay. Não, graças a Deus. Grâce à Dieu. Jesus. My God. Agora, aqui a nada, quando vamos casar, vamos lá ver. Desculpa agora, será? É homem mesmo assim. L'homme, c'est comme ça. Você me entende? Tu me comprends? Não, você pensa que quando o pastor casar, a calúnia acabou? Não. Pas quand le pasteur va se marier, Ah, casou não está les engravidado. gamins sont por quê? finis. Não tem. Ah, se vendeu filhos. Ah, comme ça. Vão assustar a mulher está grávida. É, Ah, está mesmo grávida. Ele é Vamos assim. mesmo esperar ser filho dele. É verdade. My God. Vão assustar. Mago e A mulher já mago. deu luz. É, não, é meu nariz. Orelha. Ah, é mesmo dele. É mesmo dele. My God. As calúnias serão sempre. Les calomnies Quem te seront odeia, toujours. ainda que você lhe dá 100 mil Celui dólares, qui vai te t'haït, odiar. même si je donne 100 000 $, il va taire toujours. Aleluia. Amém. Tá, vamos falar da espiritualidade. J'ai pas de spiritualité. Termino aqui dizendo, J'ai fini en disant, esse é o momento mais crucial. c'est le moment le plus crucial. A minha geração não será destruída. Ma génération ne sera pas Yes. détruite. A Yes. minha geração não será destruída. Ma génération ne sera pas détruite. Diga comigo, a minha geração Dis-moi, ma génération conhecerá Deus connaîtra Dieu pelo intermédio de mim. pour moyen de moi. Através de você que a tua geração Au conhece travers de Deus. ta génération connaît Dieu. A tua casa conhece Deus. Ta maison connaît Dieu. A tua família conhece Deus. Ta famille peut connaître Dieu. Pelo intermédio de você. Par moyen de toi. Glória a Deus. Yes. Sabe o que aconteceu? Et qu'est-ce qui s'est Logo arrivé? que ele veio, Dès qu'il est venu, foi lá o namorado dele lhe visitar. Quando o namorado foi lhe visitar lá em casa, comme c'est allé visiter à la maison, caíram no ato sexual. il est tombé à l'acte sexuel. Mamãe, logo que caíram no ato. O que eu estou te contar é realidade. C'est que c'est une réalité. Ok? Sério. Pessoas envolvidas nisso daqui. Está me ouvindo? Les gens qui avaient fait ça, il est ici, il m'écoute. Você me entende? me comprends? Logo que ele se envolve, Dès qu'il s'ajoute, o pai dele lhe liga. son père l'appelle. Nervoso. Começou a lhe Fâché. gritar. Commence à les O crier. que tu fizeste? Qu'est-ce que tu as fait? Já estragaste tudo. Tu as tout Vai, détruit. vai ser difícil. Tu seras difficile. Quem te Non. mandou se envolver? Qui t'a dit Eu te s'ajouter? disse que esperasse. C'est dit que tu puisses attendre. Quando o pai dele lhe grita, Quand son père le ele crie, lança maldição no elle telefone. a la malédiction sur lui. É aí que ele vem me C'est là procurar. qu'il vient me chercher. Para me contar agora a verdade Me de conter tudo que ocorreu la na verdade casa de do tudo pai. que s'est produit Onde à la eu lhe maison de son mandei para ir pedir perdão. Et où j'avais l'envoyé pour aller demander pardon. Que Deus te guarde. Que Dieu te garde. Que Deus te guarde. Que Dieu te garde. Estamos no mundo da Nous espiritualidade. sommes au monde de A spiritualité. tua geração não vai se desviar. Ta génération ne va pas se dévier. A tua casa não vai se desviar. Ta maison ne va pas se dévier. Vamos cantar o salmo do Nous allons Josué. chanter le psaume de Eu Josué. e a minha casa Moi serviremos et ao ma Senhor. maison serviront au Seigneur. Eu e a minha casa serviremos ao Moi et ma Senhor. maison serviront au Seigneur. Mamãe, Maman, olha para mim. garde-moi. Quando você dedica teus filhos a Deus, Quand tu dédies tes enfants à Dieu, edifica altar para teus filhos. édifier l'hôtel pour tes Ainda que enfants. mamãe da Célia quer lhes dar Si feitiçaria, maman disait, venez Não nous vai consoler, conseguir. ne va pas fonctionner. porque o espírito deles Parce que son esprit está doado a Deus. est attaché à Dieu. Então, termino dizendo, On a déjà fini en disant, nós nascemos em Cristo nous qui sommes nés en Christ para descobrir as nossas pour riquezas. découvrir nos richesses. E aquilo que nós Et descobrimos ce que nous avons découvert, é aquilo que nós nos tornamos. c'est ce que nous devenons. Amém? Amen. E nessa semana, Cette semaine, para entrar pour entrer onde está a glória, où se trouve la gloire, o véu tem que rasgar. le voile doit se O déchirer. véu vai rasgar. Le voile doit se déchirer. O véu vai Le voile va déchirer.
Sabe por quê? Tu sais pourquoi? Diga comigo, por quê, pastor? Tiens, pourquoi, pasteur? Então, por que não me reajusta? Vamos? Pourquoi, pasteur? Porque Jesus Cristo é o Parce que Senhor. Jésus-Christ est le Seigneur. Jesus Cristo é o Senhor. Jésus-Christ est le Seigneur. Teu amém, como quem não crê, estou a falar Jesus é o Senhor. J'ai dit Jésus est le Seigneur. Jesus é o Senhor. Jésus est le Seigneur. Yes. Célèbre. Yes. Inclina a tua cabeça. Baisse ta tête. Labará, Yaka, Setequias. A pobreza não será seu estado. La pauvreté ne sera pas ton état. A pobreza não será seu estado. La pauvreté ne sera pas ton Então, para état. você ser rico, Pour que tu deviens riche, não, é a tua decisão. non, c'est ta décision seulement. A decisão de buscar o reino. La décision de chercher le royaume. A decisão de buscar a justiça. La décision de chercher la A justice. decisão de se render. La décision de se rendre. A decisão de se render. La décision de se rendre. Começa a orar a Deus. Commence à prier à Dieu. Que Deus configura teu espírito. Que Dieu configure ton esprit. Deus toma conta de você. Que Dieu prend soin de toi. Nenhum movimento ancestral vai te Aucun atingir. vote d'ancêtre va t'atteindre. Nenhum movimento ancestral vai te Aucun moment localizar. d'ancêtre va te localiser. Você não existe para ser Tu instrumento n'es dos pas pour être ancestrais. instrument des ancêtres. Eles mesmos que estão aí estão sofrendo. Você está fazendo lá o quê? My God. Klaba shakatayasete. Yes. Yakoshatakayas. Yebosh. Yes. Salva teus filhos pela tua oração. Sauve tes enfants pour ta grâce. Salva teu futuro pela sua oração. Yes. É tempo de ser uma mulher espiritual. É tempo de ser um homem espiritual. C'est temps que tu É deviens un homme tempo de ser um spirituel. jovem espiritual. C'est le temps pour être un jeune spirituel. Eis que o tempo vem. Le temps vient A hora é agora. où Que os verdadeiros adoradores, que les vrais adorateurs, para ser um adorador, pour être adorateur, precisa conhecer il faut que tu connaisses a dimensão espiritual. la dimension Estou a spirituelle. incitar teu espírito. J'incite ton esprit. Estou a incitar teu espírito. J'incite ton esprit. Ah! Yes. Que teu espírito se racha. Que notre esprit trouve. Yebabababosha. Yes. Eles se esquecerão que o meu Senhor, Ele se levanta pra me dar vitória. Me mandaram praga pra me acabar, mas não deu certo, porque eu sou ungida. Ou me mandaram praga na minha saúde, no meu casamento, mas não deu certo. Eles se esquecerão. E o meu Senhor, Yes. Em nome de. Au nom de Jésus, Que Deus te abençoe. que Dieu te bénisse. Pega uma oferta para selar essa mensagem. Prends ton offrande pour sceller ce message. Labará Setequias. Você que está me assistindo, o IBAN está a passar. Toi qui m'assistes, Liban O passe. IBAN está a passar. Le numéro de la Sela boîte essa passe. mensagem. Sela essa mensagem. Estou a sentir algo Sela- forte. Je sens quelque chose de Estou a très fort. sentir algo forte. Je sens quelque chose de A très minha fort. vontade não é terminar, mas vou ter que Ma terminar volonté n'est porque pas de você tem finir, que mais ir je a dois finir casa. parce que tu dois aller à la maison. Estou a sentir algo forte. Je sens quelque chose de très fort. Lakachetekias. Lekababababababas. Lebobobosha. Sela, 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 sela. O protocolo está onde? Leva um cesto lá atrás. Semeia semente sobre essa palavra. mandaram praga Dá-la. na minha saúde, nos meus filhos, mas não deu certo, porque eu sou ungida, eu sou ungida, eu
vitória. Oh, eles se esquecerão. Eles se esquecerão do meu Senhor. Ele se levanta, ele se levanta, me dá vitória. Oh, eles se esquecerão. Eles se esquecerão do meu Senhor. Ele se levanta, Ele se levanta, me dá vitória. me dá Canta, eu sou ungida, Eu sou ungido. eu sou ungida, Eu sou ungido. eu sou ungida, Eu sou ungido. eu sou ungida. Oh, eles se esquecerão. Eles se esquecerão do meu Senhor. Ele se levanta, ele se levanta, me dá vitória. Estou a levantar a minha mão. Je lève ma main. Ninguém que está por debaixo do som da minha voz Personne qui est en dessous de ma voix será atingido pela feitiçaria. sera atteint par la sorcellerie. Como tu disseste, amém. Comme tu as dit Amen. Estou a mobilizar os anjos da proteção. J'ai sobre besoin ti. de la protection sur ta vie. Há pessoas que vão chegar na casa deles e vão começar a lançar. Il y a des gens qui vont arriver à la maison, vont commencer à vomir. É uma dimensão da libertação. C'est une dimension de Deus délivrance. está me dizendo que tem o estômago das pessoas que Deus vai mexer. Il y a des tomates que Dieu Porque va tem faire coisas que bouger. devem sair. Il y a des choses qui doivent sortir. Tem estômago das pessoas que está com uma maldição. Il y a des tomates qui sont dans une Guida, malédiction. Deus vai, guida, não é? Deus restaura teu estômago. Há um estômago das muita gente aqui. O anjo da aliança me disse L'ange de l'alliance m'avait dit, que ele vai mexer o vosso estômago. Dieu va bouger vos stomacs. Há coisas que vão sair de você. Il y a des choses qui vont sortir de vous. Tudo que você comer noturna vai sair de dia. Tout que tu avais mangé la nuit va sortir la journée. Seja espiritual. Soyez spirituel. Que Deus os abençoe. Que Dieu vous bénisse. Secretário-geral para os anúncios rápido.